Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco hoje e para todos sempre. Queridos, sem perca de tempo, eu quero comentar, meditar junto com você hoje sobre um outro grande perigo que assola a Igreja de Cristo na terra, ou a igreja em si, porque a igreja de Cristo propriamente dita, ela é inabalável, ela é intocável. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porém, a igreja institucional, a igreja física, a igreja que se refere às pessoas na sua totalidade, as pessoas que congregam, as pessoas que se denominam evangélicas, que fazem parte da igreja física, correm hoje um grande perigo chamado de apostasia. No vídeo anterior eu falei sobre o perigo do esfriamento espiritual. A apostasia é diferente do esfriamento. A palavra apostatar significa se retirar. Apostasia é saída, retirada. Retirada de quê? Vou falar daqui a pouquinho, mas antes quero ler um versículo bíblico que dá base para a nossa meditação de hoje. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, que coisa terrível! O apóstolo Paulo, eu creio que pelo Espírito de Deus, ele fala profeticamente dos últimos tempos. É claro que, em certo sentido, os últimos tempos, teologicamente, é uma expressão que se refere ao tempo que se iniciou com a vinda de Cristo ao mundo. Desde aquele tempo, de certa forma, iniciou-se os fins dos tempos, mas em sentido mais restrito, nós pensamos exatamente no tempo atual, ou seja, na conclusão das coisas, na consumação desses tempos. E ele diz que ele diz alguns, mas na verdade é aqui que eu quero colocar minhas palavras, e eu creio que não estou errando nisso. O apóstolo Paulo diz alguns, só que, queridos irmãos, no tempo de Paulo, alguns estavam apostatando da fé. Só que hoje não são alguns, são muitos, mas muitos mesmo. Eu ouvi um pastor muito conhecido falando sobre uma pesquisa feita no mês passado nos Estados Unidos a respeito de igreja, de religião. E essa pesquisa, que não é evangélica, é uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa americano, que constatou que depois do início dessa pandemia, acelerou-se assustadoramente a quantidade de pessoas que abandonam as igrejas. Pessoas que declaram-se agora que não têm mais interesse por igreja ou por religião. Pessoas que estão se retirando das igrejas, de todos os segmentos de igreja e até de outras religiões. É isto a apostasia. E não são alguns, são muitos. E nós não podemos dizer o contrário aqui da nossa nação, do nosso país. Muitos estão apostatando a fé. E a pandemia, esse afastamento, assim
como eu disse no vídeo anterior, tem potencializado estas coisas. Muita gente tem realmente tomado o sentido contrário da fé cristã. Apostatar, como diz o apóstolo, muitos apostatarão. Apostatar é se retirar. Em sentido prático, isso quer dizer o seguinte: a pessoa que durante anos, às vezes até desde a infância, creu na fé evangélica, acreditava na palavra evangélica, acreditava na doutrina da sua igreja, de repente na mente dele vira totalmente a mente. As pessoas falam que virou a cabeça, na verdade a mente mudou-se, e a pessoa acreditava no evangelho, de repente ele não acredita mais, então ele se retira da fé que ele tinha, e aí volta-se, e diz o apóstolo que as pessoas vão dar ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Veja bem, é muito comum hoje, principalmente nas camadas mais jovens, as pessoas dizerem que acreditavam em certas doutrinas porque os seus pais o fizeram acreditar, porque a tradição os fez acreditar, mas de repente eles descobriram que não era aquilo exatamente, que não é assim, e aí eles se retiram e começam a dar ouvido às doutrinas de demônios. Aliás, é o próprio espírito do engano que está fazendo isso. Isso que o apóstolo Paulo chama de espíritos enganadores. Eles estão agindo como nunca na história bíblica e na história da igreja. Oh, queridos irmãos, e isso tudo que está acontecendo no mundo, a ausência dos cultos. Vocês vê a luta que está agora, porque alguns acham que a igreja deve abrir, outros que não pode. Irmãos, eu não quero entrar nesse mérito de político, da razão deles. Eu quero te dizer uma coisa: a ausência dos cultos, o afastamento da igreja é uma ferramenta a mais para a apostasia, porque milhares de pessoas que participavam ativamente nas atividades da igreja não voltarão nunca mais. Isso está sendo provado em outros países, em nosso país também. Muitos que já tinham a tendência de se afastar, agora definitivamente estão apostatando a fé, deixando de crer, se retirando daquilo em que eles seguiam, para seguirem outros caminhos, outros princípios e até doutrinas de demônios. Por isso, queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar pela igreja, vamos lutar pela igreja, vamos vigiar com a nossa própria vida para não sermos enganados. Ore a Deus, consagre, oh meu querido, permaneça em Cristo. E espere acima de tudo que Jesus venha buscar a sua igreja, para que aqueles que porventura hoje estejam na fé, não venham se desviar, mas sejam guardados. Eu creio que o Senhor guardará a verdadeira igreja, mas queridos, tem coisas inexplicáveis. A minha preocupação hoje é exatamente que muitos dos nossos não venham apostatar. Oremos a Deus e Ele nos dará vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.